Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Pegadas e hoje eu estou aqui com o Padre Celo, que ele também tem uma vasta experiência missionária aí. Nós já tivemos outros missionários falando aqui com a gente, então vocês viram que missionário, gente, o que mais tem é história para contar, né? Então vocês podem imaginar a dificuldade para escolher uma para contar aqui, mas a que ele escolheu foi muito especial. Então, já quero agradecer ao Padre Celo por ter disponibilizado um tempinho para estar aqui compartilhando a história com a gente. Agradecer que compartilhar só um pouquinho dessa experiência e já vou jogar para você, Padre Celo. O que você tem para contar aqui para a gente hoje? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que cada um vai estar vendo esse vídeo, né? Eu sou, como a Cauane disse, eu sou o Padre Celo, eu tenho 40 anos, sou um missionário do PIME, Pontifício Instituto das Missões Exteriores, um instituto que, quando nos ordenamos padres, sabemos que a única certeza que temos é que não vamos ficar na nossa terra de origem, mas seremos enviados para a missão. Eu trabalhei por 7 anos na Guiné-Bissau, um país pequenino da África, no oeste da África, não? Se a gente for fazer em linha reta, ele vai dar em linha reta com a Venezuela. Se tivesse um avião direto, seria 4, 5 horas de voo, não seria tão longe. E fui destinado para a Guiné-Bissau logo após a minha ordenação. Foi um momento, no começo, em 2014, quando eu cheguei, eu fui ordenado em 30 de agosto e 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu estava indo para a Guiné. Tinha feito 2 meses antes, em 2013, como seminarista, e depois foi destinado para a Guiné. Foi a missão que eu não escolhi, porque quando os meus superiores perguntaram aonde você quer ir em missão, eu falei, eu conheci a Guiné-Bissau e vi que ali não é para mim, por tantos motivos, até alguns problemas de saúde que eu tinha, até meus médicos falaram, era melhor você ir para um lugar onde tivesse um certo sistema de saúde melhorzinho, né, que na Guiné-Bissau muito precário. Aí ele falou, então tá bom, a gente vai ver certinho. Aí quando ele veio depois, 2, 3 meses depois, me dá a destinação, falou, encontramos o lugar ideal para você. Eu falei, aonde? Guiné-Bissau. A decepção foi total. Imagina, Então, balde de só água que aí não fria. tinha uma balde de água fria. Não, ali não tinha como recusar, fiquei meio receoso, assim. E foi 2 anos difícil, né? 2015, 2016, para mim, foi os anos piores que para acostumar na missão. Mas, graças a Deus, Deus, como diz o ditado, escreve certo por linhas tortas, né? Deus fez a obra e eu criei raízes ali. Graças a Deus, ele fez muita coisa através desse servo inútil aqui. E, assim, uma coisa que eu tenho para contar para vocês, que é algo que, para mim, nunca passou pela minha cabeça, indo em missão, isso daí. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Algo que eu pensei que, para mim, seria impossível de acontecer, de eu ser uma ponte para que isso acontecesse, mas que aconteceu. Porque é uma coisa tão difícil, até mesmo de acontecer aqui dentro do Brasil, imagina no fora. exterior, no Brasil, lá fora, para ser uma ponte entre Brasil e Guiné-Bissau para acontecer isso. Né? Eu digo, isso foi a adoção de 2 irmãs gêmeas que eu consegui fazer, né? Consegui ajudar nesse processo de adoção, e uma prima minha, né, que é uma prima muito próxima minha, como se fosse minha irmã, e ela adotou essas 2 crianças junto com o esposo dela, o David. Ela já tinha filhos? Essa sua prima ou não? Ela tinha, então, Já isso que é tinha interessante. filhos. Por incrível que pareça, ela já tinha 3 filhos. Tinha 3 filhos. 3 filhos, tem esses 3 Tem, filhos, né? né? E o filho mais velho dela, na época, já estava com 17, para fazer 18 anos, o João Pedro. Tinha a Manuela, que já estava na época, eu acredito, estava com uns 14 anos, e o João Manuel, que devia ter uns 8, 9 anos. Nossa, filhos grandes já. Então, foi uma coisa assim que eu nem imaginava também. Por ela, eu falei, vai ser impossível, né? Uhum. Quando ela se ofereceu, eu disse, não, ela seria a última pessoa para quem eu ajudaria. Porque ela já tinha esses 3 filhos. Exato. A primeira coisa que você pensa, já tem 5 3 filhos, né? A primeira coisa que você pensa. Mas assim, ela eu que se acredito que quando ofereceu, Deus então? quer uma coisa, foi ela que se ofereceu. Então, eu conto mais ou menos a história. O que aconteceu? Nós, naquele ano, 2018, tínhamos acabado, poucos meses, de começar a trabalhar com a Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, para quem não sabe, nasceu aqui no Brasil, uma pastoral que ajuda
para acompanhar a gestante, para ver se ela não tem um mau desenvolvimento durante a gravidez, para que se a criança não vai ter problema, se ela está se alimentando bem. Depois que a criança nasce, acompanha a criança até os 6 anos de idade, para ver se essa criança cresce e se desenvolve bem. E se tiver algum problema, a pastoral da criança vai encaminhar para os médicos para tomar as devidas providências, né? Então, na Guiné, começou a ser implantada a pastoral da criança. Na paróquia onde eu trabalhava, começamos esse trabalho com a pastoral. E um dos líderes da pastoral, né, aqueles que vão na casa visitar, ele era parente desse senhor primo desse senhor que a esposa faleceu. Esse senhor já tinha 9 filhos, não eram crianças, mas a mais velho já tinha, na época, uns 25 anos, e tinha um mais novinho que, na época, tinha 4 anos. Mas a mãe tinha 45 anos, porque ali ela teve filhos muito cedo. Então, e essa mãe, ela faleceu no parto. Ela faleceu no parto, porque ela só tinha uma filha menina. A Goia, que na época tinha uns 22 anos. Uhum. E ela sempre quis ter menina, né? Porque na África tem essa coisa, que a menina cuida, ajuda. Uhum. E aí ela engravidou de gêmeas. Eu acho que nem ela sabia que era de gêmea, porque lá eles não fazem uma ultrassom, dificilmente não tem recursos, né? Não tem recursos, né? Aí ela, quando foi para ter as crianças, ela teve as crianças e logo depois do parto deu uma hemorragia e ela faleceu. Ela não chegou nem a conhecer, nem a ver as meninas. Parece que chegou, pelo que eu ouvi falar, ela conheceu as meninas, mas logo depois deu uma hemorragia e ela veio a falecer, veio a óbito. Porque o índice de mortalidade materna e infantil na Guiné-Bissau é muito alto. Nós temos um padre lá que é médico do PIME, e ele me disse, falou, olha, os Médicos Sem Fronteiras, eles aceitaram ficar na Guiné-Bissau, porque normalmente os Médicos Sem Fronteiras, eles ficam em países, assim que eu ouvi falar, eles trabalham em países onde tem guerra. Uhum. Mas eles aceitaram ficar na Guiné-Bissau porque o índice de mortalidade materna e infantil era igual ou maior ou dos países em guerra. Caramba. Agora já dá 2 anos mais ou menos que eles saíram por falta de recurso, tal, tiveram que dar prioridade, mas eles estavam lá até então. Então, para você ter uma ideia do alto índice de mortalidade infantil e materna na Guiné. E essa mãe faleceu. E esse parente deles vieram, né, o Marciano veio até mim e falou, padre, ele e um outro parente dele também, um senhor evangélico, e vieram falar comigo. Falou, olha, padre, nós não temos o que fazer. Essas 2 crianças, elas nasceram, a mãe faleceu no parto, o pai já tem esses filhos, todos esses filhos, e não temos para onde mandar essas crianças. Por quê? Porque na casa não tem quem cuide das crianças. O hospital não quer deixar sair também do hospital por enquanto. Por quê? O hospital não queria deixar sair porque na Guiné ainda está diminuindo, mas existe ainda, às vezes, a mentalidade de achar que uma mãe morre no parto é porque o filho, talvez que nasceu, possuía algum espírito maligno que poderia ter matado a mãe. Maldição, todas essas coisas, às vezes, e sobretudo quando é gêmeos. Às vezes gêmeos acontece, nem sempre, mas sobretudo nas aldeias distantes, nas pessoas instruídas agora não creem tanto nisso, mas tem ainda. E sobretudo quando é gêmeos. Mesmo se tudo ocorre normal, às vezes tem aquela ideia que um dos gêmeos possui um espírito mau, que se chama Irã. Isso então, eu imagino que gêmeas, vai... E a mãe isso gera consequência também até assim. Lá ninguém ia querer essas crianças, né? Por conta disso. Então, qual que era o problema que o hospital não deixava sair? Por quê? Poderia ter algum parente que acreditasse nisso, poderia fazer algum mal para as crianças. Colocar um veneno na boca da criança. Eles fazem mesmo? Não é que fazem, não é que é uma prática comum, mas tem pessoas ainda que creem e podem fazer. Tem algumas que creem nisso, é uma forma de ainda proteger a criança. Foi uma forma de proteger, de evitar, de prevenir. E o próprio pai também estava com esse receio. O próprio pai tinha esse receio, né, de não querer que as crianças fossem para casa com medo de alguém fazer mal para elas. Então, ele estava, assim, eu via que ele estava bem abalado. Eu conheci ele, depois nós ficamos amigos. Conheci ele na ocasião da perda da mulher, porque ele estava bem abalado, porque ele não esperava.
era jovem, e se viu ali com aquelas crianças ali sem fazer já os outros filhos. E foi o seguinte, aí eles vieram até mim e perguntaram, padre, o que nós podemos fazer, se não pode ajudar? Eu inicialmente falei, vamos ver se algum parente pode ficar com essas crianças, a gente ajuda naquilo que for preciso, com leite, com medicamentos, isso e aquilo, né? O problema é que não tinha nenhum parente disponível para isso, porque os parentes eram muito pobres, a maioria moravam em aldeias distantes, tinham que trabalhar no campo, trabalhavam o dia inteiro, e a condição também do lugar onde eles moravam não era um ideal para crianças recém-nascidas. Situação precária. Situação muito precária, e por vários motivos não tinham nenhum parente disponível a ter essas crianças. Até esse que veio, o Marciano, que é um pouco mais assim instruído, uma pessoa tal, nem ele tinha condição. Falou, Marciano, pega essas crianças, a gente ajuda, tal. Mas geralmente já tinha outros 3 filhos, 2 filhos, depois fez mais um. Então era também difícil para ele. Aí o que eu fui fazer? Fui primeiro conversar com a família. Reunimos a família, um dia fomos lá na frente do hospital, 2, 3 dias depois do falecimento da mãe, e tinha uns 10 familiares assim, né? E eu perguntei, falei, olha, vocês não têm condições? Se tiver, eu ajudo, a paróquia ajuda, nós ajudamos, encontramos meios. E não tinha ninguém. Ninguém falou que poderia ficar. Aquela hora me deu Que situação. Assim, uma situação nesse senso, aquela vontade de chorar, porque assim, você vê 2 seres humanos que chegam no mundo e não tem ninguém para recebê-los, é triste, né? Você fala, nossa, meu Deus, 2 criaturinhas chegam no mundo e não tem ninguém, mas não por mal vontade da família, realmente, porque eles não tinham condição. Sim, a própria família sabia que não ia poder dar uma condição para a criança, não ia ter, não é? É uma até responsável, se você parar para pensar, né? Acho que eu achei a atitude do pai, depois eu vou falar com vocês, foi até bem responsável do lado dele. Não foi uma coisa assim, eu quero descarregar essas crianças, não. É porque ele é o melhor para a criança mesmo, né? E ele sabia que ele não podia dar o melhor, né? Ele não podia dar o melhor. Aí o que aconteceu? Eu sempre tinha costume de mandar pelo WhatsApp, uma vez por mês, depende, às vezes até 2 vezes por mês, depende, às vezes ficava 2 meses sem mandar, fotos e notícias das missões. Mandava fotos, pessoal, a gente, nesse período, a gente fez a formação da pastoral da criança, formando uns tantos líderes. Esse período teve a festa da paróquia, isso, aquilo. Então, as atividades que a gente fazia, assim, aquelas mais importantes. E eu ia atualizando o pessoal, tanto do Brasil como da Itália, que já tinha aquelas transmissões que eu mandava, né? Da Itália e do Brasil. E mandei a situação dessas meninas, assim, o pessoal rezar, pedindo oração. Falei, olha, vocês orem para essas crianças, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. E a situação é essa, né? Muitas pessoas se disponibilizaram, mandaram dinheiro também para ajudar. Falaram, olha, se precisar de alguma coisa para ajudar a família e tal. E essa minha prima, ela... na hora, mas não se pode adotar? Eu olhei e falei, mas Márcia é louca. Onde você viu adotar? Eu falei, eu fiquei surpreso, mas eu não dei bola. Eu falei, conhecendo, como que eu diz, a gente conhece a família da gente, né? A gente sabe que somos espontâneos. Que você já ela pensou é igual assim, eu, falou no calor da emoção e falou no calor da emoção, porque ela é muito boa, ela gosta de ajudar todo mundo, ela tem aquela coisa de ajudar, a caridade, essas coisas. É uma pessoa muito boa, realmente. Eu falei, nada a ver. Eu falei, não, primo, não sei o quê, isso não dá, é difícil, isso, aquilo. Aí tá. Aí vai, tempo passa 5 dias, passa 6 dias, eu mando mais foto pessoal, porque muitos me perguntavam, e as meninas, como que estão, tal, isso e aquilo. Aí eu mandei para o pessoal atualizando, né? A situação é essa ainda, não encontrou isso e aquilo. Aí a Márcia me manda uma mensagem, mas eu tô falando, por que você tá fazendo essas crianças passar por isso? Não pode adotar? Eu tô disponível. Aí eu fiquei até um pouco sem graça, eu falei, ela vai achar que eu não tô, mas realmente não tava, porque eu falei, eu conheço bem, a Márcia é minha irmã praticamente, eu sei que ela já tem 3 filhos e tal, porém, assim, com desencargo de consciência, eu fui e falei com o pai das crianças. Falei com o pai das crianças, falei, olha, tem uma pessoa no Brasil que ela tem vontade, é uma prima minha,
porque lá eu falei irmã minha, porque depois eu expliquei que era prima, porque lá primos são irmãos, né? Eles consideram como irmão. Ela é uma irmã minha, mas irmã que o pai dela é irmão da minha mãe e tal. Aí ele falou, deixa eu pensar, não sei o quê e tal, né? Eu achei que ele não ia também, né? Eu falei, talvez ele vai deixar lá no orfanato, quando ele tiver uma certa idade, ele... Ok, aí depois passou mais dias e surgiu a vaga no orfanato. E quando surgiu a vaga no orfanato da diocese, porque na realidade esse orfanato é um orfanato para crianças com deficiências, não para crianças... Só que o caso lá de abandono, muitos a diocese abriu também para crianças que não têm problemas de saúde. E a Márcia sempre me perguntando, como que tá as crianças, não sei o quê. Olha, mesmo se não der para adotar, eu ajudo, fala para esse pai que eu vou ajudar. Não é que minha prima é rica, mas ela é muito, tem essa coisa da caridade, ela corre Coração atrás, ela bom, pede né? para os Ela gosta outros, de ajudar. muito bom. E eu ajudo isso e aquilo. Eu falei, tá bom. Aí eu falei para o pai também, falei, olha, também se não quiser, ela está disponível a ajudar, como outras pessoas, ajudar essas crianças. Aí, quando deu tudo certo no orfanato, ele só perguntou para mim, mas e a proposta lá da tua irmã? Tá de pé ainda? Eu falei, tá. Você achou que ele já tinha até esquecido, né? Falou, nem... sim, eu achei que também no começo, como ele silenciou, com uns 3, 4 dias silenciado, não vai querer, né? Vai. Aí eu falei assim, ela quer, mas não é uma coisa simples. Olha, antes de a gente pensar nisso, olha que você pode ficar com as crianças e a gente te dá todo o apoio possível. Enquanto a gente estiver aqui, a gente apoia. Ela falou, ele foi real. Falou, olha, eu não tenho condições, você viu minha família. Eu sei se essa criança ela tiver a oportunidade de ir para um lugar como o Brasil, vão ter condições melhores do que o meu filho tem aqui, porque você está olhando as condições dos meus filhos, e se for para alguém que você conhece, porque eu confio em você, se for para alguém que você conhece, eu tenho coragem de abrir mão das minhas filhas, porque eu sei que ela vai estar melhor com vocês. Então, ali me mexeu um pouco, né? Porque ele via realmente o que estava pensando. E falando com a irmã mais velha, que ela vinha na catequese, na paróquia, então tinha muito contato com ela, né? Quando eu soube que era mãe, eu ouvi falar, morreu quando morreu, né? Morreu uma senhora, filha, teve 2 gêmeas, morreu. Morri tanto aqui na Guiné, né? Tantas mães, né? Mas aí quando eu soube que era mãe da Goia, que foi minha catequizanda, eu fui ver tudo. Então a filha também tinha uma ligação comigo, tal, com a paróquia, e a própria filha de 20 anos falou, olha, padre, seria o que mais eu que gostaria para as minhas irmãs, porque você olha na pobreza que a gente vive, na situação que a gente vive. Se essas meninas tivessem essa oportunidade, para a gente ia ser a coisa mais... Eu falei, vocês não têm certeza, tal? Aí eu fui falar com a Márcia, minha prima, não, tô disponível, falei. Ela firme ali na decisão dela, eu quero. Ela firme. Teve momentos que, assim, que quando a coisa começou a andar, que viu que era para ser, que ela falou, meu Deus, será que é isso? Deu uma assustada, será que é isso? Eu também, né? Então, teve até momentos foi uma aventura que a gente discutia, ela, uma coisa ou outra, não é assim, você pensa desse jeito, eu penso. Mas eu sei que no fim, aí arranjamos o orfanato para essa criança. O pessoal do orfanato veio, explicou, eu antes tinha explicado, falou, olha, a situação é essa, tem essa possibilidade de alguém que está interessado nessas crianças, tal. Então, entrou no orfanato já um pouco direcionado, né? Que tinha alguém interessado, que seria essa minha prima. Só que o pessoal do orfanato veio, sentou com ele, sentou com toda a família, explicou a situação, explicou qual que era o orfanato, ou se ele queria de uma vez colocar as crianças para adoção, ou se ele tinha vontade de deixar as crianças lá por um tempo, depois buscar, ou, então, deixar aí para ver como que ia a situação. E ele sempre foi firme no dizer que não, se era um parente meu, ele tinha vontade de adotar, que as crianças fossem para essa minha prima. E aí a gente levou as crianças no orfanato, eram 10 dias, 12 dias elas tinham nascido, belezinha. 12 dias de nascido, a gente levou para o orfanato, e aí ficou lá, aí a gente ia, eu levava ele cada 15 dias, uma vez por mês para ver elas, ele sempre se preocupava, perguntava, tinham parentes em Bissau, na capital, que a gente estava em São Domingos, 125 quilômetros de Bissau, na fronteira com o Senegal, e as crianças estavam... Então, ia eu, toda vez que ia para Bissau,
eu ia ver as crianças. E aí, nisso, quando foi, eu fui falar com o advogado, né? Logo quando as crianças, antes até mesmo das crianças ir, e esse advogado, ele explicou tudo, como que seria. Eu falei, vou falar com o advogado, tudo, mas eu acho que vai ser uma coisa impossível, né? Muito burocrático e tal. Porque imagina, uma Muito, adoção né? no Brasil, Já é complicado, 10 imagina. anos. E Extremamente ele me complicado. explicou, falou, olha, padre, eu fui primeiro falar, antes mesmo de ir por orfanato, para confirmar realmente com o pai das crianças, que minha prima realmente, ele sabia que ela queria, mas que era uma coisa séria, né? Primeiro a gente foi ver legalmente como se podia fazer. Ele falou, olha, não é uma coisa impossível, eu já fiz para a Itália, para a Olha, Espanha, e nunca fiz para o Brasil, mas é possível. ó, já animou, né? É uma E já possibilidade. animou. Aí começou, porque eu tinha conversado até com uma irmã antes, tal. Ela estava conseguindo umas crianças para uma família na Itália. No último momento, o pai deu para trás, deu umas problema, tal. E só que aí o advogado chegou, onde a gente marcou, ele sentou, já que as crianças estavam no orfanato, ele sentou, eu levei ele e a filha, né, a Goia, sentou e explicou tudo para ele. Falou, olha, adoção é isso, isso, aquilo. Não quer dizer se a sua filha vai lá para o Brasil, de repente você levanta, fala para mandar a sua filha de volta. A partir do momento que você sair a tutela, quem vai ter direito a essas crianças vai ser o nome da pessoa que está na tutela. Então, não é que você se levanta e fala, agora eu quero minhas filhas. Para você ter suas filhas de volta, você vai ter que provar para o juiz que você vai poder dar para essas crianças o que ela tinha, ou até melhor, Sim. onde elas estavam. Deixou ele Ele consciente, explicou, né? deixou ele consciente, tudo, foi firme com ele, porque eles têm muito na Guiné essas coisas, né? Da criação, que é um mal lá na Guiné. Você tem um filho, você dá para o teu irmão, você dá para o teu primo, para o teu amigo, aquele filho cria, e quando você quiser falar, volta para casa, volta, né? Tem isso. Tem muitas essas coisas da criação. Comum. Não é muito legal, porque às vezes essa criança vai para casa de alguém, eles tratam aquela criança como empregado. Os filhos Caramba, têm tudo e aquela criança... Então, tem muito esse problema na Guiné, de criação. E então, é aquela coisa assim. Aí o pai fala, não, agora meu filho volta. Aí volta, pega. Quase como essa coisa muito. Eu falo, gente, E criança até não é esse animal. vai Um e volta cachorrinho para que a você dá criança é horrível para a criança isso, até esse vai e volta. problemático. E tem muito isso na Guiné. Então, o advogado explicou para ele, não é isso que a gente está pensando. Porque às vezes eles têm essa ideia, né? Ah, vou mandar meu filho para não sei para onde. Às vezes fala, né? Mas eu falo, já, não é assim. Teve até caso depois que a Márcia adotou essas crianças, ela adotou, não, tem a tutela ainda, pessoas que me procuraram para ver se era fácil a questão da adoção. Fui até atrás para ver algumas pessoas e os pais pensavam, ok, tudo bem. Só que a ideia deles era, ok, tudo bem, quando a criança crescer, a criança volta para ajudar eles. Aí quando eles veem o que é coisa séria, que eles não vão ter mais direito nenhum, desiste. A maioria pula para trás. Então, explicou para ele tudo certinho e ele ficou firme. Porque, justamente, eu acho pela confiança que ele tinha em mim, ele ficou muito firme. E aí, Cauane, as coisas começaram a fluir. Foi os documentos, a Márcia correu atrás tudo dos documentos que ele pediu, eu na Guiné fui atrás dos documentos que ele pedia. E foi assim, às vezes a gente fica naquela ansiedade, parece que 10 meses era uma eternidade, né? Mas Foi hoje, 10 olhando para meses? trás, foram 10 meses saiu a tutela, não a adoção. A adoção agora está correndo o processo aqui no Brasil. Então, mas para sair ali a adoção foram 10 meses. A tutela. A tutela, A gente fala perdão, adoção. A tutela foi A ali 10 adoção meses. está em andamento ainda, tem tantas coisas. Mas a tutela que dava o direito da minha prima sobre as crianças. Da minha prima e o marido dela. Sobre as crianças. Então, foram 10 meses de documentação, pedia isso, declaração que se ela tem alguma coisa, se as crianças iriam também ter direito às coisas, aos bens dela, assinatura até dos filhos de menores, mas pediram a assinatura dos filhos, se os filhos muito detalhezinho, né? Muita coisa que muito detalhezinhos, como ela estava no segundo matrimônio, esse é o segundo matrimônio dela, ela estava junto, não estava, tiveram que casar civilmente para poder acontecer tudo. E eu sei que as coisas fluíram de uma tal maneira que em 10 meses a Márcia estava lá na Guiné-Bissau para buscar essas crianças. Caramba, ela conseguiu ir para lá. 10 meses. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, as coisas foram indo. Não é que ela é rica, né? Ela tem, assim,
uma condição que dá para viver bem, mas não. Então, ela fez almoço para arrecadar dinheiro, para poder comprar as Olha, ela passagens, correu a passagem atrás. dela e das meninas, fez almoço beneficente, muita gente ajudou, tinha gente que, uma senhora, por exemplo, soube, deu os 2 berços, gente que dava roupa, aquela Ai, que cabeleireira tinha muito cliente, então legal. foi muito Foi legal. toda uma E aí movimentação ali. foi, para não ficar muito Legal. caro, aí ela veio só ela, porque o pai não teve condição, porque ia ficar muito caro, 2 passagens para vir e tal. E só que Deus proveu em tudo, né? No sentido. Sim. Ela tinha um casal de clientes dela, que era cabeleireiro, e eles sempre tiveram vontade, eles sempre viajaram o mundo já e sempre tiveram vontade de conhecer a África e não tiveram oportunidade. Quando souberam que a Márcia ia para a Guiné, eles perguntou se eles não poderiam acompanhá-la. Aí ela falou: olha, eu vou falar com o meu primo e se der, para mim é perfeito, porque ela queria, minha mãe era para ir com ela e no fim não deu certo, porque ela ia ficar só 10 dias, minha mãe queria ficar pelo menos uns 2 meses, porque para ficar com o filho não ia dar, e ela precisaria de alguém que viesse. O irmão dela ia ir, mas não ia dar. Então, ela estava procurando alguém que poderia ir e não estava conseguindo. E esse E casal, apareceu esse aconteceu que casal. apareceu esse casal e foram com ela. E foi E com ela. Deus fez assim mesmo, ó. Vieram, Vem cá, vocês vão ali. foi. Qual Vocês mão vão ali. mesmo? Foi qual mão mesmo? Cá foi uma coisa assim de Deus. Aí o Sebastião e a Raquel foram esse casal, Que os dois sensacional. aposentados, né? E ele também, eles é de um segundo matrimônio, ele tem os filhos dele, mas tudo grande, e com ela ele não teve filho, ela não tem filho. E o que aconteceu? Esses casal foram com a Márcia, se apaixonaram por essas crianças e adotaram essas crianças como netos. Então, além dos avós que tem os Gente, pais, a mãe da e mais Márcia, o pai dois da Márcia avós agora. falecido, além da mãe do David, que é o pai das crianças, tem o Sebastião e a Raquel. E assim, eles pegaram essas crianças com Caramba. tanto que todo mês eles depositam um tanto para essas meninas, para a faculdade delas, eles levam elas para passear, tem o quarto delas na Gente. casa deles, ao ponto eles gostam tanto que esses pula-pula de aniversário, às vezes eles alugam só para as crianças fim de semana Gente brincarem. do céu. Eles Então, assim, apadrinharam as meninas, e né? apadrinharam, vão ser padrinhos, eles estão me esperando agora, não batizaram ainda elas, porque estão me esperando para que eu fizesse o batismo, porque com a pandemia não vou, até falei para eles, não, procura um outro padre e tal. Eles falaram, não, Padre Cielo, tem que ser você. Ah, tem que Então, ser, tem que ser. aí eles adotaram como netos essas crianças. E o interessante é que o pai das crianças, o pai adotivo, David, ele é negro também. Então, Olha quem vê só. ele com as meninas não diz que não é filha dele. Não E vai quem vê o nem. casal dizem que é filha, né? Porque a Márcia é igual eu, assim, pele clara. E o David é negro, então é como se fosse o pai. Assim, todo Olha mundo vê, ninguém vai só. falar, não é tuas filhas. Que Então, perfeito. isso é muito legal, que elas se sentem nesse sentido, né? Não vai ficar aquelas Muito. crianças que vai sentir Exatamente. um Porque é pouquinho isso que eu penso. Eu fora. acho que a parte difícil de uma adoção é que as crianças acabam sofrendo um certo preconceito quando é nesse caso, assim, às vezes criança negra, os pais brancos, ou ao contrário, né, os pais negros, as crianças brancas, às vezes Essa acaba, a gente branca. sabe, né? Acaba gerando, acaba tendo algum preconceito, né? Algumas pessoas têm preconceito. Uhum. Isso é ruim para criança, né? Sentir isso, cara, Sim. né? Uhum. É ruim para criança. Então, aquela coisa assim que já não vai gerar desconforto. Quando elas forem maiores, não vai gerar esse desconforto para elas, né? Não gera de jeito nenhum. Até Olha para a mãe, por exemplo, eu tenho só. uma esposa de um amigo, ela é um pouquinho mais escura que você, não mais cabelo cacheado. E os filhos saíram muito parecidos com esse meu amigo, né? Ela é morena e ele é bem claro. E ela mesmo um dia comentou comigo, falou: com certeza, quando eu estava grávida, vão perguntar se eu sou a babá das crianças. Porque tem esse preconceito ainda, Olha, infelizmente. Tem. mas olha, a gente Aí, sim, nesse mas caso, veio assim, tudo coincidiu, né? que demais. E aí e aconteceu que agora essas crianças foram adotadas por um pai, por uma mãe, pelos avós, Já tem a tem família os toda já. tios, tem a família típica, tem os Demais. tios os irmãos da Márcia, que amam ela, tem os irmãos do David, que também amam elas,
tem os irmãos delas, que é os filhos da Márcia, porque o David não tem filho, né? Além delas duas. Então, que amam elas, então E os são filhos da amadas. Márcia, E como é tem que a estão? família na Guiné-Bissau, que Estão ama elas animados? também, porque Sim, né? Os filhos da Márcia estão animados com a situação? Como que eles estão? tão. A mais velha, a Manuela, no começo, pelo menos assim que eu vi, elas eram muito apegadas com ela. O mais pequenininho no começo tinha ciúme, era normal, né? E o Menorzinho? grande também, mas o grande agora já está fora de casa, já tem 22 anos, 22 anos, já é independente assim, mas vê as irmãzinhas, tudo. Não, se sentem... Elas têm duas casas praticamente, né? A casa do pai, da mãe e a casa dos avós, Sim, que amam elas. gente, foi bênção atrás de bênção para essas meninas. E olha como tudo vai se encaixando, né? Porque uma coisa que Foi. aparentemente parecia, nossa, vai ser muito difícil, fluiu. Fluiu de uma forma Eu assim, vejo muito a mão de Deus, o Cauã, nesse sentido, muito. porque eu acreditava que era uma coisa que, para mim, humanamente pensando, era impossível. E até mesmo para Márcia, alguns momentos veio um momento assim, e deu. E a gente, assim, vê tanto que é de Deus, porque às vezes eu fico até pensando, como é injusto. Não é injusto, porque Deus quis, ele sabe o que é as coisas boas. Mas às vezes famílias, né, que lutam tanto para adotar uma criança que não tem nenhum filho, lutam, quer, Sim. e ela com 3, ele vai bem, para ele não tinha nenhuma, para ele é o sonho dele ser pai e não deu certo, não tinha dado certo. E através dessas meninas, E ele agora? realizou o sonho dele de ser pai. Mas ela já com 3 e conseguiu outras duas. Então eu vejo muito a mão de Deus. Ela ama muito essas Sim. crianças, toda vez que ela me fala. Ela fala muito bem dessas crianças. O David ama elas de paixão, elas são apaixonadas por esse papai dela e por esses dois avós também. E E pela imagina avó, ele, crente, né? Que ainda não tinha tido filhos, agora deu duas. Duas ainda. duas. E E olha parecida como. com ele. E parecida com ele, olha, ele deve E estar nas assim, nuvens, né? parecida. Eu vou te mandar as fotos, você vai Gente, me ver. manda as fotos, quero muito ver. E olha assim, Você quando você colocar ia também. falando, olha que engraçado, né? Dá pra gente pegar várias coisas aqui. O primeiro, o ato de amor mesmo da família delas, né? A família biológica lá do pai, lá dos irmãos. Porque eu imagino, deve ter sido muito doído para eles, né? Pensar que, nossa, a filha, a irmã, eles estão indo lá pro Brasil, né? Tá longe, mas a consciência de que elas estariam melhor fez eles não. Se elas vão estar melhor, se é melhor para elas, não. A gente vai ficar longe, a gente aceita que elas sejam adotadas. Então, para realmente ver, é um ato de amor mesmo isso, porque por querer Uhum, o bem das meninas, né? Realmente querer o bem. uhum, E o da sua prima também, porque ela poderia realmente falar, gente, eu já tenho 3 filhos, não dá, não tem como, os meus filhos já estão grandes também. Não tem como, eu uhum. vou pegar 2 bebezinhas agora, as meninas ali estão pequenininhas. E ela, pelo que você falou, foi sem nem pensar, né? Não, não pode adotar? Vamos adotar. Foi, Foi assim, vamos vou adotar. adotar. Foi, cara. E uma coisa interessante, assim, eu vejo tudo a mão de Deus, realmente. A Márcia, ela tinha uma irmã, a Mariana, muito apegada a essa irmã mais nova. Tinha a Mariana, acho que tinha uns 8, 9 anos, quase 10 anos de diferença dela. E ela muito ligada a essa irmã, trabalhava no salão junto, era o braço direito em tudo para ela. E em julho essas meninas chegaram no Brasil. Em novembro ela perdeu a Mariana, que foi vítima de um feminicídio. E foi um baque para toda a família, tal. E eu acredito que também o fato de ter as meninas ajudou ela um pouco a superar essa Sim, situação, né? Então, eu com acredito que a mão de certeza. Deus está em tudo aí, vai fazendo Porque a foi obra, exatamente o fazendo a momento coisa. certo, né? Porque ela tem dois extremos Uhum. ali. De um lado, aquela dor absurda de estar perdendo alguém, e do outro lado, o nascimento, né? Que é a chegada dos filhos Foi, dela. porque essa irmã dela era como filha, porque quando ela nasceu, ela já era mocinha, ela ajudou a criar, e ela tinha veneração por essa irmã. E perdeu, mas Deus recompensou, assim, não vamos dizer que é uma recompensa, mas que Deus, ninguém substitui Ele ninguém, achou um jeito mas de deu esse confortar, né? amor de mãe, duplo, É, uhum, achou um jeito dobro de para ela. confortar. Ele sabia que ia deixar esse buraco, e aí deu um jeito de colocar ali, falou, não, vamos. Colocou no momento certo, a chegada das meninas no Isso. momento certo, né? E nossa, Uhum. que bonito mesmo esse ato dela. Foi muito bonito mesmo. Ela
ela também foi um ato muito de amor, né? Eu imagino que ela deve ter ficado muito sentida de ouvir a história das meninas e realmente se oferecer. E como tem a mão de Deus mesmo, como você falou, porque até a questão financeira, agora ela tem ajuda. Tem esse casal que apadrinhou, tá pensando aí, já tem faculdade já das meninas, conseguindo tudo. Então, até assim, como que Deus está cuidando para realmente não faltar nada, né? Não faltar nada para as meninas e não deixar para deixar um conforto mesmo, né, para sua prima. Olha, você decidiu fazer isso, então eu vou te ajudar aqui, se Vou te acalma. ajudar. Você não vai estar sozinha com essas meninas. Vou colocar a mão aqui para ajudar. E olha só quanto que ele já fez, né? Já fez. Pelas meninas. Gente. É a mão dele mesmo, como eu te falei. No começo eu achava que era impossível, eu achava que, sim, eu servi como um ponte, né? Porque o mérito maior, além de Deus, o pai que decidiu, né? Como você disse, ali pensando no bem das crianças, a Márcia e o David que também decidiram tomar essa atitude. Então, o mérito é deles. Eu servi como um ponte ali entre uma coisa e outra, né? Mas realmente é uma coisa abençoada e é por isso que eu escolhi essa história, para contar, porque eu achava pensava, sobretudo no início, nunca imaginei, né? Pela dificuldade que eu tive de acostumar na Guiné, de ser a missão que eu não queria, que agora eu amo, mas e ver como Deus trabalha na vida da gente, né? A gente, um país com tantas necessidades, com tantas misérias, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Com já os problemas que tem. Eu me sentia menos que a famosa gota no oceano, né? Então eu falei, E Deus vê que não. Se ele tem um plano para você, se você confia, se deixa guiar, ele faz e ele te usa, né? Eu sempre tenho essa ideia. Somos servos inúteis, porque ele pode fazer sem você. Mas se você se disponibilizar, ele mostra que ele pode usar de você também para fazer ser canal de graça para outras coisas. Usar, né? Ele pode fazer sem a gente, mas ele ama prefere tanto, ele pode fazer tanto, mas ele quer ele a nossa prefere, e é participação. realmente o estar disponível, né? É aquela coisa de manter o ouvido atento, manter o coração aberto e ir percebendo mesmo o agir de Deus. E até te digo que até essa sua ida para lá, mesmo sendo um lugar que você não queria, ali ele já estava planejando. Falou, não, deixa eu mandar o Célio para lá, porque essas crianças têm que ir para o Brasil e eu vou precisar dele para fazer essas crianças ir para o Brasil. Então já começou ali, já estava planejado ali já. E o Senhor tem uns caminhos dele que às vezes a gente é difícil de compreender, né? Como eu te disse, eu não quis ir para a Guiné, ele me mandou para a Guiné. Agora eu tive que voltar da Guiné, sem querer voltar da Guiné, porque aconteceram alguns fatos que eu tive que tomar essa escolha de voltar para o Brasil e estudar. E agora eu estou fazendo um curso, comecei segunda-feira, um curso de enfermagem, para poder depois voltar para a missão com essa bagagem a mais, é um curso superior de enfermagem, para poder estar servindo também, estar auxiliando o meu ministério, né? Porque eu não vou ser enfermeiro, eu sou padre, mas para poder estar auxiliando esse meu ministério através de projetos no campo da saúde que nós temos em várias partes do mundo. Não sei se volto para a Guiné, provavelmente não, mas temos, como estavam falando da Tailândia, por exemplo, temos casa que tratam crianças especiais na Tailândia, temos na Índia projetos, padres que trabalham em hospitais, em outros lugares da África dá para começar projetos no campo da saúde. Temos 2 casas de padres idosos. Ontem à noite mesmo passei a noite no hospital com um padre idoso que estavam deu um probleminha nele, passar a noite com ele. Então, assim, o Senhor, ele nos coloca no caminho que ele quer, né? Eu aprendi agora, falei, Senhor, não vou brigar mais com você, não. Já briguei muito de você querer uma coisa, eu querer outra. Só fala que eu vou. Faz aquilo que você fala que eu vou, porque eu sei que sempre você ganha no final. Eu já vi que não adianta discutir. E é o melhor que você quer. É um gasto de energia à toa, não vai adiantar discutir. E no fim você vê que aí você olha para trás e fala, mas sabia que ele tinha razão? Não quer dar o braço a torcer, mas ele tinha razão. Ele deve se divertir muito com a gente, né? Porque às vezes a gente fica teimando, não vou, Senhor. Aí eu acho que ele deve parar e falar assim, tá vendo? Não falei? Por que não me ouviu antes? E aquelas coisas, eu já aprendi daquele jeito, às vezes, como se diz, né? Se não vai no amor, vai na dor. De negar e fazer ir,
Tem que acontecer alguma situação para você aceitar. Somos um pouquinho todos como Jó, né? O profeta. O Não Jó tem não, o jeito. Jonas. O É, Jonas, que quis fugir, a baleia engoliu, cuspiu no mar e ele teve que ir. é do nosso humano, né? Não tem jeito, é uma coisa que é do humano mesmo, não tem como mudar. E você falando dos projetos, é legal você comentar isso, porque outras pessoas que vieram aqui, né, como eu falei, outros missionários que estiveram aqui conversando, todos eles mencionam também antes, né? Eu sempre converso um pouquinho com todos antes de gravar, e todos sempre mencionam assim o quanto que está escasso de ajuda também, quanto que está faltando às vezes também ajuda essas pessoas, missionários mesmo, né? Quanto que assim é muitos projetos, muitas pessoas precisando de ajuda e são poucos missionários ainda, né? Pelo tanto de coisa que tem para fazer. E você mencionar agora assim também é legal. Olha quantos lugares que precisa, né? De ajuda, e você mencionando ali. Então, gente, para quem está assistindo, já fica também, né, um convite aí, né? Já fica um convite para que quem se comoveu ali com a história, quem sentiu no coração ouvindo essas histórias também, tem diversas possibilidades, né, de ajudar. Quem sabe, de Tem, não repente, é alguém. só o fato de ser padre ou irmã, missionário é padre, irmã, não. Por exemplo, lá na Guiné da Itália, tantos voluntários médicos que vêm para passar um mês, 2 meses, Olha só. tiveram médicos que vieram para passar 1 ano, 3 anos. Então, assim, eu estou de férias, eu vou fazer essa experiência, vão no hospital, dão uma mão. Várias pessoas da Europa, assim, vêm para isso. Do Brasil menos, que a gente não tem muito essa consciência missionária. Eu acredito pelo fato, às vezes, no Brasil ter tanta necessidade, então muita gente pensa, por que eu vou ajudar fora se aqui precisa? Mas Ainda tem um não, aqui pouco. querendo ou não, por exemplo, a pessoa ela vai, tá numa cidadezinha que não tem nada, mas ela vai numa capital, ela tem um SUS que acha alguma coisa, por mais que é difícil a questão do SUS, mas se você tem um recurso, você pode pagar um médico particular. Na Guiné, por exemplo, não tem nada. Não tem. Se você não tem dinheiro, você não pode ir no médico. Mesmo se você tem dinheiro, é, algumas coisas não existem, tantas coisas não existem. Eles têm aquele basicão. Você vai no médico, eles te dizem, não te dá um diagnóstico, te fala, você toma isso, 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 mas você não sabe o que você tem. Acabou. Exato. Na Guiné não existe um tratamento de quimioterapia. Quando saiu a pandemia, não tinha em todo o país tinha uma bomba, assim que eu ouvi falar, tinha 2 bombas de oxigênio e uma tinha problema. O país Então, todo. o país todo, para você ter uma ideia. Então, Caramba. assim, aos poucos, na minha cidade, por exemplo, graças a Deus, o pessoal tendo um padre missionário, uma cidadezinha pequenininha, de 12 mil, 13 mil habitantes, o pessoal ajudava economicamente, tinha aquela vozinha que, coitadinha, não podia, mas aqueles R$ 5 ela dava, não, ia lá na minha casa, para minha mãe, esse eu não posso dar tanto, mas eu dou aqui R$ 5 para o Padre Celo e rezo por ele. Então, assim, eu falava, gente, na Guiné não tenho muito, eu não tenho pouco, tudo é muito, porque sempre tem alguém mais pobre que a gente, que precisa mais do que a gente. Então, se a gente olhar bem, a gente está passando por uma dificuldade, mas sempre tem alguém que está passando mais do que a gente. Então, assim, o Brasil tem várias formas de ajudar, e o Brasil precisa descobrir um pouquinho essa forma missionária, esse estilo missionário. Eu estava conversando com 2 colegas de infância, né, que fazia anos que eu não via, mantinha contato com a mãe deles, um agora é um médico conceituado, um cardiologista, outro um farmacêutico, e muitos anos aí coincidiu que ele estava falando com a mãe dele, ela estava na casa, passei perto, a gente começou a conversar, e eu brinquei com eles, um dia vocês vão para a missão comigo. Aí eles fizeram aquela cara, no sentido, porque o pessoal no Brasil não tem Ainda essa tem familiaridade com a aquele certo missão, aquele preconceito, medo. né? Ainda tem um certo preconceito, Isso, assim, enquanto na Europa não, missionário ou é eles padre ou é freira, é só, missionário é isso, não dá mas para às vezes julgar, né? até por medo esses daí, como por exemplo, eu disse, esses dois, eles são casados, têm filhos, tá? Um não vai casar agora. E até por assim, pela precariedade, aquela coisa, achar, nossa, mas eu vou lá, vou dar conta de tudo, né? Não, mas assim, você é muito prazeroso, muito, Existe um muito pouco de prazeroso medo poder também, né, ajudar. das pessoas Do de medo, ir lá. do novo, né? Do que vai encontrar. Mas é muito enriquecedor, né, Pato? Eu também tive, né? Normal. Normal, né? O medo, querendo ou não, né, faz parte da gente. Mas Uhum, são experiências assim que quem já viveu não troca, né? Essas experiências assim por uhum. nada, sempre fala o quanto é Não, não, vale, enriquecedor, vale ouro. o Eu quanto teria que que passaria a noite te contando experiências que eu já vivi lá.
às vezes coisa insignificante, mas que conta ao mundo. E que na vida do outro faz a diferença. Com certeza. E na vida da gente. E o quanto que ensina. É aquela via de mão dupla, né? Você é ajudado e você também ajuda. Então, não dá para dizer que só você ajudou. Você só, às vezes, conhecendo a experiência daquelas pessoas, vendo, né, outras realidades e tudo aquilo também te ajuda. Você também cresce, né? Te ajuda, te Vendo ensina. Eu vivi, talvez essa história fica para uma próxima vez, mas eu vivi uma situação que eu aprendi que, às vezes, até o querer ajudar, a caridade, ela pode ser agressiva. Você tem que saber ajudar. Isso eu aprendi também. Uma vez quis ajudar uma pessoa meio que forçada, e não era aquilo que aquela pessoa estava precisando naquele momento. Ela precisava de ajuda, mas não da ajuda que eu pensava que ela precisava, que eu achava que era o correto para ela. Olha. Então, até nisso você aprende. Falei, até a caridade, às vezes, até ela ter tem... esse feeling, né? De saber tem que saber como que você faz, né? Porque, às vezes, o que é bom para você, talvez não é bom para o outro. Com certeza. Acho que resumindo, acho que torna a gente mais humano, né? Mais humano, a gente aprender a olhar o outro diferente, com um olhar mais caridoso. Sim, com certeza. Com certeza. Você olha como igual. Na Guiné eu tive essa experiência de olhar, ver assim, gente, nós somos todos filhos de Deus, somos igual. Hoje ainda, né, existe tanto preconceito entre o branco, o preto, o rico, o pobre, o bonito, o feio, o gordo, o magro. E você olha assim, quando você está lá, você vê, gente, Deus ama essa pessoa como Ele me ama. Ele criou essa pessoa como criou eu. Que direito eu tenho de achar que eu sou melhor? Que direito de achar que às vezes eu sou melhor porque eu vim de uma realidade um pouco melhor, porque eu vim de um país melhor. Você fala, gente, somos iguais. Exatamente. É triste ainda ver essas situações que existem ainda de discriminação, de preconceito de todos os tipos. Infelizmente ainda existe, mas a gente não pode desistir, né, de lutar por cada um fazendo um pouquinho a sua parte. A gente um pouquinho vira muito, né? Por cada um fazendo um pouco. Vira muito. Sim, de grão em grão a galinha enche a pança. Com certeza. Com certeza. Padre Celo, que linda a história, linda, linda mesmo. E linda a atitude da sua prima, dos pais, você ali como intermediário também. Foi uma história muito legal, muito bacana. Obrigada mais uma vez por ter partilhado conosco. Eu tenho certeza que mexeu com muita gente aqui que está assistindo. Com certeza você vai voltar. Vou te trazer aqui de novo para contar mais história. Vou te sugar tudo que você tem aí de experiência. E eu espero, para você que está aí assistindo o vídeo, eu espero de coração que você também tenha gostado. Espero que tenha mexido um pouquinho ali também com você e tenha ficado ali alguma lição. Então, obrigada por vocês que ficaram assistindo. Obrigada ao Padre Celo por ter compartilhado com a gente. E a gente se vê numa próxima. Como que se fala no YouTube ali? Se você não se inscreveu ali, ó, clica lá embaixo, dá uma linha, se ativa o sininho, deixa o seu comentário. Ativa o sininho, isso. Compartilha com seus amigos. Ótimo! Muito bom. Muito bom, Padre. Gostei. Isso aí, ajuda aí no merchandising. A divulgar o canal, que essas experiências edificam, viu? Então se inscreva. Dá o joinha. Gente. Ótimo. Não, tem que fazer tudo. Tem que se inscrever, ativar o sininho, comentar, dar o joinha, tudo. Tudo aquilo que a gente tem direito. Sensacional. Fazer essas histórias e para cada vez mais longe, né? Com certeza. Cara. Padre, obrigada mais uma vez. E, gente, para vocês que estão assistindo... Deus abençoe você e um beijão. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau.